A paz do Senhor, queridos irmãos, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler capítulo 2, que é a continuidade da criação de Deus. A continuidade daquilo que Deus criou, como que fomos criados, a origem da criação, para que Deus nos criou, né? Qual é o objetivo de Deus nos colocar nessa terra tão maravilhosa, colocar ali Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, hoje, nós vamos para o segundo capítulo do livro de Gênesis, em nome de Jesus. Amém? Você que ainda não fez a sua leitura, você que até mesmo não sabe ler, né? Acompanhe essa leitura conosco e Deus trará revelações profundas daquilo que nós não conhecemos muitas das vezes e por isso andamos erroneamente nesse mundo, né? Sem saber a nossa origem, sem saber quem nos criou, para que fomos criados, né? Como já falei no vídeo anterior, muitas pessoas dizem, não sei nem para que nasci. Nasci para sofrer, nasci para viver nessa miséria, nasci para viver de maneira triste. Não, o Senhor te criou para um propósito, amém? Então vamos lá na leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, que diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluia, glórias a Deus. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra, ou seja, para cuidar da terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro, Pison, este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o outro dessa terra é bom. Aleluia. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o betélio e a pedra sardônica. Aleluia. E o nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio, Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aleluia. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, aleluia, do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono
Aleluia. Fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher. Aleluia. E trouxe a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher não se envergonhavam. Aleluia. Tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus criou é muito bom. E Deus, aleluia, formou tudo, aleluia, criou os animais, criou as árvores, criou os frutos, criou tudo. E trouxe até o homem, deu, aleluia, o domínio da terra na mão do homem. Porém, ele olhou para Adão e viu que Adão estava só, né? E Deus ali cria a mulher, faz cair sobre Adão um profundo sono e toma da sua costela, aleluia, e forma a mulher, uma ajudadora, uma adjuntora, uma mulher sábia, né? Que é a mulher de provérbio, uma mulher que seja ajudadora, né? Então Deus, tudo que Deus criou é muito bom. E Deus diz, crescei e multiplicai. Deus ali os abençoou. Deus ali deu uma ordenância para Adão e para Eva. E ele disse, essas duas árvores aqui que está no meio, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, vocês morrerão. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo criou o homem, aleluia, imagem e semelhança de Deus. Só que a partir do momento que a desobediência entrou ali, sabemos que a serpente, ali o inimigo de nossas almas, incorporou na serpente e levou uma palavra até Eva, induziu a Eva. E ali eles comeram do fruto da desobediência. E ali, a partir daquele momento, eles morreram. É aí que entra a palavra do Senhor, que todos foram destituídos da glória de Deus. Ali eles perceberam que eles estavam nus. Por quê? Porque antes também eles estavam nus, porém eles estavam revestidos da glória de Deus. Eles estavam revestidos da bondade de Deus, do amor de Deus. Eles estavam revestidos, aleluia, da imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que eles desobedeceram a Deus, eles perderam isso. Eles perderam o que eles tinham de mais precioso, porque o pecado entrou e o pecado faz uma separação entre Deus e o homem. Aleluia. E naquele momento ali, eles se viram que eles estavam nus. Eles se esconderam da presença de Deus. Porque é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós pecamos, quando nós erramos, se eu disser que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Mas há uma grande diferença entre o pecador praticante do pecado e entre o pecador que se arrepende, né? Hoje eu me arrependi de todos os meus pecados, hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, né? A glória do Senhor voltou para mim através de quê? Através de Jesus Cristo. Porque foi somente Jesus Cristo, é somente Jesus Cristo que tem esse poder, que tem essa autoridade de nos ligar novamente ao Pai, ao Criador. Porque essa ligação foi perdida lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva deixaram a mentira entrar nos seus corações e ali pecaram contra Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus que Adão tinha, aleluia, foi perdida naquele momento. Porque qual era a imagem e semelhança de Deus na vida de Adão? Era a glória de Deus. Era a glória de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, um homem para adorar, um homem em comunhão com Deus, um homem em paz com Deus, um homem, aleluia, que tinha acesso livre a Deus, né? Então ele andava ali, Deus descia todos os dias ali para falar com Adão. Imagina a presença de Deus, Adão olhando cara a cara para Deus.
Adão falando cara a cara, rosto a rosto com Deus. E isso foi perdido, né? Então, naquele momento, ele tinha a imagem e semelhança de Deus. Ele falava com Deus, ele foi criado com a eternidade. É por isso que hoje nós não queremos morrer. Por quê? Porque foi criado para uma vida eterna. Mas Adão não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. Então ele perdeu ali a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós temos algo que nos liga novamente a Deus, porém nós não ficamos mais frente a frente com Deus como Adão ficava, né? Então a gente vai aprendendo ao longo da leitura da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Ouça essa palavra, coloca ela no teu coração. Deus te criou imagem e semelhança de Deus, porém foi perdido isso lá no jardim do Éden. A glória de Deus foi tirada da vida de Adão por causa do pecado. Mas através de Jesus, em João capítulo 1 ali você vai ver que através de Jesus nós nos tornamos novamente filhos de Deus. Porque naquele momento ali que Adão pecou, que Adão saiu, que Adão perdeu a imagem e semelhança de Deus, perdeu a glória de Deus, perdeu a comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Isso nós vamos ver nas leituras aqui em Gênesis mais para frente, como que eles se esqueceram de Deus de uma tal maneira. Então isso foi tirado de nós. Aí nos tornamos o quê? Criaturas de Deus. E aí chega em Jesus que nos dá o direito novamente de nos tornarmos filhos de Deus, porém resgatado em Jesus. Mas aquilo que foi perdido através de Adão lá não voltou mais. Não voltou mais, né? E o jardim do Éden, ele foi guardado para ninguém mais entrar ali, né? Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo possa te alcançar e te trazer para essa maravilhosa luz, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Porque tudo Deus criou para o seu louvor. Mas o homem pecou, o homem perdeu a glória de Deus, o homem perdeu a comunhão de Deus, o homem perdeu a vida eterna, né? Mas aí o Senhor vem e nos dá vida e vida em abundância. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Ouça essa palavra com atenção, guarda no teu coração, porque Deus quer se revelar, aleluia, às suas criaturas como Pai, trazendo uma identidade do céu, em nome de Jesus. Amém.